Quando a gente fala em produzir uma boa redação, uma das principais preocupações que vem à mente do candidato é como produzir uma tese que segure a atenção da banca. Olá, eu sou Rômulo Bolivar, professor de redação em língua portuguesa, e hoje estou aqui para falar com você sobre este assunto. Está começando mais um Cai no Vestibular. Muito bem, quando nós falamos em parágrafo de introdução, geralmente tal parágrafo cumpre três funções. Uma, a contextualização do tema. Duas, a função de apresentar a tese, que é o posicionamento crítico. E três, apresentar ou começar a apresentar para a banca o projeto de texto, como se fosse um spoiler no final do parágrafo de introdução, para a banca, ao ler a sua redação, ter noção do que ela deve esperar para os parágrafos seguintes, sobretudo para o parágrafo de desenvolvimento. Professor, como assim contextualização do tema? A contextualização do tema geralmente é uma frase mais genérica, mais ampla, que ajuda a segurar a atenção do leitor para trazê-lo até a tese. Professor, a tese ela é exatamente o quê? A tese é aquela declaração crítica que serve como suporte para você desenvolver toda a sua redação. Mas quando a gente fala frase crítica, a gente está falando mais ou menos do quê? Como apresentar para a banca uma boa tese, inclusive de forma rápida, porque você não pode também gastar muito tempo, ou todo o tempo do mundo, na apresentação do parágrafo de introdução. Ora, se você precisa produzir uma boa tese de forma rápida, eu vou dar uma dica agora para você. Recebeu o tema, você vai olhar para o tema e, é claro, vai tentar evocar todo o repertório que você tem na sua mente sobre aquele assunto. Vai tentar se lembrar de matérias de jornal, de reportagens, de filmes, de série, o que seja. Porém, se você perceber que está olhando muito tempo para o tema, mas não está aparecendo nenhuma ideia, o que você faz? Guarda um pouquinho o tema e passa a olhar para o problema. Professor, não entendi muito bem. É simples. Caiu, digamos que tenha caído na sua prova uma redação ou um tema de redação relacionado à água no Brasil, ou à questão da água no Brasil. Aí você pode pensar que água é vida, água é importante, a água faz parte da composição da maior parte do corpo humano, a água ou sem a água. Parou. Você não tem que reconhecer a importância daquele tema, pelo menos na tese, e você também não tem que descrever o tema. Você precisa o quê? Você precisa prestar atenção e descobrir qual é o problema. Então, se o tema é água, você vai pensar em quê? Crise hídrica. Se o tema é água, você vai pensar em quê? Má distribuição da água nos grandes centros urbanos. Se o tema é água, você vai falar sobre o desperdício doméstico no Brasil. O tema é água, você vai falar sobre a questão do desperdício de água no agronegócio. Então é pensar na treta, é pensar no problema e você vai ver que alguma luz vai se acender na sua frente. Tudo bem? Estamos juntos? Vamos pensar aí em um outro exemplo. Se fosse, por exemplo, a questão da árvore. Porque a árvore representa a renovação do oxigênio. Porque a árvore representa a vida. Calma! Falou em árvore no tema da sua redação, você vai falar sobre o quê? Você vai pensar em urbanização desordenada, você vai falar sobre a questão da derrubada ilegal das árvores, você vai falar sobre tráfico madeireiro, você vai falar sobre qualquer aspecto que implique um problema relacionado à árvore no Brasil. Então, a maneira mais rápida, mais fácil e uma das mais produtivas que você tem de produzir uma boa tese é ser crítico, ou seja, ser capaz de identificar o problema dentro daquele tema. Vou insistir, vou dar mais um exemplo. Abri minha prova, caiu lá um tema ligado à educação.
Nossa, mas educação é coisa boa, a educação é importante para a formação do cidadão, a educação é a formação do indivíduo. Não interessa. Se o tema está relacionado à educação, você vai pensar em algum problema ligado à educação, ou alguma falta de estrutura, ou alguma falta de acesso, ou alguma falta de preparação, ou algum índice de abandono. Então, dependendo da frase temática, você vai relacionar o tema a um problema e fazer aquela declaração. Então, você vai dizer, por exemplo, que a crise hídrica representa um problema a ser enfrentado de forma mais organizada pela sociedade brasileira. Você vai falar que a derrubada de árvores no Brasil de forma desordenada tem crescido de forma alarmante, ou tem crescido alarmantemente nos últimos anos. Você vai falar que a evasão escolar, sobretudo nas escolas públicas, é um problema que tem preocupado os cidadãos brasileiros cada vez mais na última década. Estamos juntos? Uma outra dica importante é você situar o tema no Brasil atual. Professor, mas nem sempre o tema do Enem cita Brasil ou o tema do vestibular, mas será muito mais fácil, muito mais produtivo e será uma escrita muito mais relevante se você for capaz de situar o problema apresentado no nosso país. Por quê? Todo tema do Enem está relacionado a um problema social atual que acontece no Brasil. Ele pode não acontecer apenas no Brasil, mas ele acontece no Brasil. E na maioria dos temas, a palavra Brasil está presente. Agora, ainda que ela não esteja, se você conseguir trazer para o presente do país, você será mais feliz na produção da sua tese. Agora, tome cuidado. Por quê? Porque, às vezes, o problema que você está discutindo, ele não é um problema de agora, ele não é um problema da situação atual, é um problema que vem desde o passado. E aí, muitos candidatos, sem querer, no parágrafo de introdução, acabam colocando muitas afirmações no tempo passado, no pretérito perfeito e destruindo o caráter dissertativo que exige um posicionamento sobre o presente. Então, se eu pegar o tema como violência contra idosos no Brasil, aí você pode dizer, podemos perceber que no Brasil a violência contra idosos cresceu de forma alarmante nas últimas décadas. Ora, se você diz que ele cresceu de forma alarmante nas últimas décadas, você vai ter uma tese muito melhor se você for capaz de dizer que ele tem crescido de forma alarmante nas últimas décadas. Quando você diz cresceu, a impressão que se dá é que trata-se de um fenômeno que já começou e já foi concluído. Então não teria nem relevância você discutir. Mas quando você diz que está acontecendo o que acontece, isso justifica o seu posicionamento crítico. Bem, e uma última dica que eu gostaria de deixar para você lacrar na elaboração da tese é nunca, mas nunca usar como tese uma apresentação de dados. Como assim, professor? É muito perigoso você abrir, por exemplo, a redação e se deparar com um tema do qual você tem muito repertório, você se lembra de muitos dados, de muitas estatísticas, tem muita reportagem na cabeça. Geralmente a preocupação é outra, né? Meu Deus, e se eu abrir o tema da redação, abrir a redação lá na hora, o caderno de prova, e eu me deparar com um tema do qual eu não sei nada? Isso é um desafio. Mas um desafio grande também é você encontrar um tema que é muito próximo a você. Por quê? Porque às vezes a gente sente dificuldade de escolher, de selecionar quais são as informações mais importantes e acaba se atrapalhando. Por exemplo, num tema relacionado à iluminação pública, se você, no seu parágrafo de introdução, apresenta a seguinte declaração, na cidade X, Y e Z, 70% dos postes de luz não funcionam. Isso não pode ser uma tese. E por que não? Porque isso é um dado, você usou uma porcentagem. Professor, mas é proibido usar a porcentagem na introdução? Não, ela pode aparecer antes, como uma estatística para você situar a tese. Mas a tese mesmo não pode ser um dado.
Então, o que você diria? Você diria que na cidade X, Y e Z, a iluminação pública representa um desafio a ser enfrentado de forma mais organizada. Ou você pode dizer que na cidade X, Y e Z, a falta de qualidade da iluminação pública favorece o aumento da violência à noite. Então, isso é uma tese, é um posicionamento crítico, ele não é um dado pontual e efetivo. Mas, professor, o que eu faço com esse dado que eu tenho na minha cabeça? Eu vi lá no jornal que 70%. Isso você vai usar como recheio do seu parágrafo de desenvolvimento, onde você vai ter que retomar a introdução para comprovar o que você disse. Entendeu? E fique ligado, porque nos próximos programas nós temos muito mais coisa importante para discutir. Um grande abraço e até a próxima!